Estamos iniciando o podcast de hoje e o entrevistado é um empresário, Alexandre Gerhard. O Alexandre que é um amante, né, das viagens, viajou de Jeep, viajou de moto, viajou de Fuca, não é carro, né, de Fuca na Transamazônica, que vai contar toda essa história para nós, para que a gente possa entender um pouco mais seus motivos e também que a gente possa aprender e talvez a gente se encoraje, né, eu, um dos nossos telespectadores, alguém que está talvez nos ouvindo, possa também fazer isso. Alexandre, primeiro prazer em tê-lo aqui no programa. Já te entrevistei na TV Univates, né? Quando tinha um programa na TV Univates e agora aqui no meu podcast. Como é que tu está? Tudo bem? Boa tarde, João. Prazer é meu, né? Sempre é bom te ver. Seja tomando um café ou seja aqui. É verdade. Tudo certo, estamos vivos. Bom, Alexandre, para que a gente possa conhecer um pouco mais o nome do projeto Dizer o Podcast, quem é eu, Alexandre Gerhard? O Alexandre Guerra, antes de mais nada, é um cara inquieto, né? Mas eu sou natural de Estrela, moro em Teutônia, próximo à Lagoa da Harmonia. Tenho meus 54 anos. Estou aqui com a Maria Carolina, que é minha filha, aqui de Guarda-Costa hoje, seus 17 anos. Sou empresário, sou proprietário da Protepac, sistema de segurança eletrônica. A gente trabalha com alarmes e câmeras monitorados em 67 cidades, né? 67 É, a cidades. gente tem uma abrangência grande dentro do estado. O foco é o Vale do Taquari, né? Mas a minha atividade profissional original, eu sou, na verdade, um técnico em curtimento de couros formado pelo Senai. Que chegou a morar fora do Brasil, inclusive, um tempo, né? Sim, em 93 eu passei meio ano na Itália, porque há 30 anos eu trabalho com uma empresa italiana também, onde eu dou consultoria técnica e comercial, uma empresa de produtos químicos para curtumes. Então, quando eu fui contratado, fui inicialmente para passar na Itália 2 semanas. E as 2 semanas fiquei quase meio ano lá, né? Fiquei uma parte do tempo em Milão, na região de Milão, e depois eu fiquei uma parte do tempo entre Firenze e Pisa, na região da Toscana. Então, ali eu desenvolvi a língua italiana, conheci bem o país, né? E quando eu voltei de lá, eu passei a trabalhar dentro da América do Sul. Meu mercado de trabalho era exclusivamente fora do país. Então, eu saía do Salgado Filho, Porto Alegre, e fazia Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Costa Rica, Estados Unidos. E eu ficava, se fosse somar as semanas que eu ficava fora, né? Eu ficava de 6 a 8 meses fora do país. Fora. É. Muitos voos, então. Quantas conexões, quantos voos fazia por ano, em média? Minha média anual era de 72 a 74 voos internacionais ano. Por Eu, ano. eu voava mais do que um compadre meu que é piloto. Média anual era de Até tem um caso 72 a cômico que eu tinha na 74 época, voos internacionais ano. tinha a Boa Viagem por ano. Turismo, eu voava mais, né? então eu Do que um sempre fazia minha compadre meu agenda que é de piloto. voos em dezembro, todo ano já. E num determinado momento eles me chamaram, me ligaram, disseram, tu vai estar no Brasil tal dia? Vou. O gerente comercial da Varig de Porto Alegre queria vir almoçar comigo. Oi, Aí rapaz. marcamos lá no Panorâmico, uma sexta-feira, era verão assim, né, janeiro, e 11h30. Aí eu entro lá, tá sentado um senhor de terno, gravata, né, e eu com meus 25, 26 anos, chinelo, bermuda, camiseta. Aí eu disse, fulano de tal? Sim, prazer, Alexandre Guerra. Ele olhou assim, com aquele ar assim, tipo, não é isso aí que eu esperava, né? É, Então, ou seja, de tanto que eu voava, né? Eu tinha meu cartão diamante da Varig, né? Naquela época se viajava pouco, né? Eu viajava muito. Então, era um dos clientes especiais deles, assim. que bom, né? Bom aprendizado. Ah, foi show. Sabe que eu tive na Itália em 99 e eu gostei demais do que eu vi lá. Não precisa de alguém que faça, até porque já viajou bastante, tá meio cansado. Se precisar de alguma ajuda, resolver algum problema lá, com o meu italiano fluente, Perfeito. mas eu posso te auxiliar nisso. Fala Quer com as dizer, mãos. sim, sim, fala, prego, prego. Isso. Tchau. Agora, Alexandre, já desde cedo, então, 20 e poucos anos, já viajava muito. Depois começou a viajar, daí sim, né? De Fuca, de Jeep. Tu tem uma coleção também de veículos militares, né? O que é que tu tem relativo a veículos militares que é um número expressivo? E o que é que tu tem? Não, não. Vamos com calma. Eu Não é tenho tanto? poucas coisas. Tem 2 Jeep, uma ambulância, uma moto, bicicleta, Então, carrinho de munição e algumas militarias. Que eu tenho um grande gosto aí pela história em si, né? Especialmente da Segunda Guerra. Aí com o passar do tempo eu fui conhecendo outros colecionadores, fui juntando um pequeno acervo aí.
Tu tem uma moto também. Tem. Tem uma militar, uma Royal Enfield Que moto é essa aqui? 500. A Royal Enfield é uma marca inglesa que na Segunda Guerra ela fazia um motociclo de 125 cilindradas, que pesava 57 quilos. Leve, muito leve. Que os paraquedistas ingleses se agarravam nela e pulavam Com a moto. com a motinha. E ela é chamada de pulga voadora. Então a Royal Enfield, depois do pós-guerra, continuou produzindo as motos e em 55 a Royal Enfield levou a fábrica para a Índia. E lá a fábrica ficou até hoje. Então a Royal Enfield era uma fábrica indiana de motos, né? Motociclos, né? E em 2018 ela fez uma edição limitada da Classic, que eles têm um modelo clássico, imitando com a roupagem, pinturas, imitando a pulga voadora da Segunda Guerra. Então saiu uma tiragem de 1.000 motocicletas, 1000. vieram 60 para o Brasil, e aí tinha uma lista de espera, né? Eu entrei na lista de espera, e sabe o cara chato, aquele que ligava de manhã, de tarde, de noite, de Chegou a manhã, minha de moto. tarde. Chegou. Não, que eu não tava. Tinha uma quantidade limitada e tinha mais de 300 pessoas na lista, né? E eu tava lá no final da lista. Aí eu ligava, eu mandava foto das viaturas, só essa moto tem que vir pra cá, tem que vir. Tem que vir pro Rio Grande do Sul. Tem Até que um dia veio. Então eu tenho essa Royal Enfield. Bah, essa aí é histórica, né? Não quer vender? Não, Não. Bom, só perguntei, né? Emprestar na também banda, não. né? Empresta qualquer, mas não essa moto, né? Essa não. Relíquia. Vieram 60 pro Brasil. Vieram 60. E aí uma tá lá Uma contigo. tá comigo. Depois eu tenho uma, que é a moto que normalmente eu viajo, né? Que é uma moto de maior potência, é uma Tiger 900, que é para viajar, Atacama, Ushuaia, Carreteira Austral, ir para o Uruguai, né? Pela potência, Sim. conforto, e é a moto de uso para grandes viagens. E eu tenho, então, já vai fazer agora acho que quase 2 anos, eu sou proprietário de uma XL 250R 1982. É a primeira XL que veio do Japão, né? O primeiro modelo. Chamada motor melancia. Lateral do motor parece uma melancia, né? Essa moto eu sou o segundo dono dela. Fui buscar em Jaguarão. Tá com 46 mil quilômetros originais. E essa que tu fez a última viagem agora, né? Essa última viagem foi feita com ela. Quantos mil quilômetros? 5.500 quilômetros, nós dois, eu e a vovozinha. Tu e a vovozinha. Isso. Bom, por que que... E foi para onde? Só antes de dizer por que que tu usou ela, mas tu saiu do Brasil, foi para Argentina, né? Foi em março, me deu uma janela de tempo, as coisas na Protepac andando bem, eu como mexo com importação, enfim, tudo certinho, me deu uma janela ali de 3 semanas, eu disse, pô, vou fazer uma viagem. Aí, inicialmente, eu ia com a minha moto grande, normal, né? Mas aí um convida um, não pode, outra mulher não deixa, o outro não sei o quê, então eu acabei sabendo que eu ia ter que viajar sozinho. E se eu estava viajando sozinho sem pressa, não tinha por que eu não ir com a vovozinha. Então, eu pensei, eu vou pegar um trajeto, eu tinha 3 objetivos na minha cabeça, né? Eu vou botar eles e vou ver se eu chego primeiro no ponto 1, depois no ponto 2, no 3. Então, minha vontade inicial era chegar e cruzar o Uruguai. Então, eu saí de Teutônia, uma sexta de manhã, abaixo de chuva. Saiu na chuva. Abaixo, chuva torrencial aqui para Lajeado, Venâncio Aires, chuva torrencial. Tá, e não dava para sair no outro dia ou 2 dias depois, esperar passar chuva, não? Não. Se tu vai viajar, né? Quem sai de moto Ah, é? em algum momento vai pegar chuva, né? Motociclista Então, é assim, não tem isso, problema. capinha de chuva que o motoboy usa e vai embora. Então eu saí daqui, fui até o destino era Rivera, né? Então eu saí abaixo de chuva torrencial, cheguei ali em Rosário, parei no posto para abastecer, tá? Olhei, pneu furado. Comecei bem a viagem. Chuva, pneu furado no Isso, Brasil ainda. isso. Aí eu fui a Santana do Livramento, né? E aí lá, fui fazer o check-in no hotel, tudo certinho, pagar. E eu olhava e parecia que tinha uma coisa errada comigo, sabe? Eu olhava, até que eu olhei na minha carteira e descobri que eu não tinha minha CNH. Sem carteira de Na hora habilitação. de tirar algumas coisas que não precisava, eu deixei a CNH em casa. Aí eu pensei, pô, não, que a CNH digital no Mercosul não vale, né? Ah, essa é a dica importante, inclusive. É. Não vale, tem que Não, tem ser que ser impressa. física. 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 Aí eu tava naquela, o que eu faço agora? Volto,
aluga um carro para buscar, enfim. E as coincidências acontecem, né? Em seguida, uns minutos depois, no final da tarde, me contata nosso amigo Carlos Augusto Fireoli, Promotor X de Lajeado. dizendo que ele tinha encontrado uma XL, que ele também estava empolgado com a história de ter XL, que ele estava pensando em ver a XL que ele achou e queria ver se eu podia ir junto, XL 250, né? 250. Ele tinha achado uma 83 e ele queria saber se eu podia ir junto, porque essa XL estava lá em Rosário do Sul. Puxa vida. Eu disse, perfeito, Eu tô aqui. eu volto 100 quilômetros, né? Vai. E tu pega a minha CNH lá em casa. E aí, sábado de manhã eu já estava dentro do Uruguai, cruzei o Uruguai direitinho, cheguei na outra ponta lá, disse, então, bom, esse primeiro objetivo foi cumprido, porque, de novo, é uma moto antiga, né, Sim. 42 anos, as pessoas acham que é uma moto velha, mas eu fui viajar com uma moto antiga, não com uma moto velha. Moto velha é aquela que não tem cuidado, que o Sim. pessoal... Mas eu não, eu já tinha moto há mais de ano, ando para lá e para cá, manutenção em dia, Revisão, tudo pneu bom, certinho, tudo certo. pneu bom, eu disse, não tem por que eu não ir. E só não dá para apertar uma moto dessa. Se tu viajar com uma Tiger, ela é a primeira que é mais confortável, tem mais motor, não é? Isso. Uma XL, qual que é a diferença de uma Tiger 900 e a XL para Ah, viajar? a grande vantagem da XL é que não adianta tu ter pressa, né? A vantagem. É a vantagem, não adianta ter pressa, que é impossível tu ter pressa. Se tu te atrasou, tu não vai tirar aqueles minutos, porque tu não vai... Vai curtindo a viagem. A minha velocidade padrão na viagem toda foi 85, 90, marcando no velocímetro. O que velocidade real vai dar 78, 80 km por hora. Então, tu vai naquele ritmo e tu sabe que naquele ritmo tu vai tartaruga. Alexandre, Sempre longe. pela tua experiência de moto, não é pior quando uma moto tem baixa cilindrada, quer dizer, baixa para viagem, para densidade não, né? Uma 250. Mas aí tu precisa, um caminhão te aperta, tu precisa acelerar e sair fora. Passou por esse momento ou não? Pela tua experiência, isso não muda. É que a vantagem de viajar dentro do Uruguai e da Argentina é o trânsito, né? Que é diferente do nosso. É diferente do nosso. A gente tem lá, normalmente, vai dentro do Uruguai, a distância de uma cidade para outra é 150, 200 quilômetros e o trânsito é muito baixo. Dentro da Argentina, a mesma coisa. Então ninguém te aperta. Então ninguém te aperta. Eu já sou um que, por natureza, como eu viajei muito profissionalmente em grandes cidades, Santiago, Mendoza, enfim, hoje, quando eu viajo de moto, um lugar que eu não quero passar é cidade grande. Eu sempre dou um jeito de estar fora. Só em Desvia. extrema necessidade, Evita senão eu problema. evito. Então, nesses nossos países aqui, o trânsito é muito mais tranquilo. Isso é uma coisa que as pessoas têm medo, às vezes, de viajar. Ó, E importante. então, não, essa preocupação não tem. E andando 80, 85 por hora, tu não passa por ninguém, na verdade. Então, tu vai, tu sabe que tu tem uma janela de tempo hoje. Olha, hoje eu vou, então, fazer 300 quilômetros. Tu andando 80 por hora, tu vai fazer uma média de 60. Parou, fez Sim. xixi, tomou uma água. Então, Abasteceu. 300 quilômetros vai levar 5, 6 horas. Então tu tem que te concentrar naquilo. A minha janela de tempo é essa e eu vou no ritmo que a moto vai. É diferente de andar com uma moto grande. A moto grande tu dá o ritmo que tu quer. Vai 120, se estiver aqui, a 130, 140. Com a moto pequena, não. É aquilo ali e deu. Então é mais uma conscientização do piloto do Sim. que da moto. Tu Qual, tem que saber o que tem na mão. qual é a diferença? A diferença é que tu vê muita coisa que numa moto grande, alta velocidade, tu não vê. Tu tá relaxado. Uma coisa que eu deixei bem claro na minha volta, né? Que o cansaço físico, viajando de XL, fazendo 600 quilômetros, é muito menor do que o cansaço físico do que andando com uma moto grande. Porque a moto grande, tu vai numa velocidade maior, tu tem que estar mais atento, a moto é mais pesada, tu leva mais bagagem, tu leva isso tudo no teu dia a dia, tu vai te cansando. Certo. Tua E, preocupação. e ali com aquele XLão, bancão fofinho, com pouca bagagem, tu vai naquele tranquinho e final do dia tu tá tranquilo. Tá bem. Eu ia te perguntar se esse fisicamente era pior. Não. Não, Já explicou que não, não. não, não, não. Bom, aí tu saiu do Brasil, Uruguai, foi Cheguei no pra onde? Uruguai, aí então eu entrei em Rivera e saí lá em Paysandú, né? Entrei na Argentina. E aí eu tinha o segundo objetivo dessa viagem, que era chegar em La Carolina. Como eu tenho uma filha que é chamada Maria Carolina, eu tinha lido muitos anos, eu lia sobre La Carolina. La Carolina é um povoado de 300, 400 habitantes, que era um antigo garimpo na Argentina, 1800 e pouco ali. E ele é encravado nas montanhas na província de São Luís.
É um lugarzinho turístico, que o pessoal vai final de semana. E eu sempre vi muita foto, li muito e eu tinha o desejo de ir lá, Carolina. Só que nas nossas viagens de moto para o Chile, o pessoal é um pouco fora de rota. Ah, não vamos entrar, vamos tocar direto. Essa vez eu disse, não, Porque sai da rota convencional. sai um pouco da rota convencional. Então, essa vez, como eu estava sozinho, eu disse, vou tentar chegar em lá, Carolina, que é o meu passo 2. Então, eu saí de Paysandu, que eu usei na a divisa ali da Argentina, fui a Santa Fé, Paraná, que eu usei por baixo do túnel lá, do Rio Paraná, né? E aí, então, eu fui em direção à província de São Luís, Córdoba, São Luís. Ali foi interessante que na primeira cruzada da Argentina eu passei a cidade de Santa Fé e no final do dia, em torno de 5 e pouco da tarde, tinha uma barreira policial, o policial me atacou, aí olhou minha moto, olhou para minha jaqueta, na minha jaqueta de moto eu tenho um sutache, né? O que é essa taxa? Aquele que vai o nome do... Ah, sim, os Né? militares usam. Eu tenho um ali que é um bordado com as Ilhas Malvinas, escrito, as Malvinas são argentinas. Eu comprei isso, na verdade foi meu irmão que comprou numa viagem da Argentina, trouxe para mim, porque dentro da Argentina, em todas as rodovias, Uhum. os argentinos têm as placas na beira da Tem. estrada, as Malvinas são Sim. argentinas. E eu uso ela ali porque o guarda me atacou, é óbvio que ele passa os olhos em ti, né? Então ele já olhou aquilo ali, ele já te olha diferente. Já foi premeditado. Tu Claro, sabia. sabia. Daí ele olhou a placa, brasileiro, sim, né? E isso aqui, né? As Malvinas, vocês são um povo amigo, um povo irmão, a gente acha que vocês foram injustiçados, então nada mais bacana que fazer uma homenagem. Aí bateu um papo ali, ele contou que ele era motociclista também, tinha se separado, tinha vendido a moto e tudo. Nem pediu documento, né? E aí no fim ele perguntou então para onde é que eu estava indo. Eu dei mais ou menos o roteiro, minha ideia, e ele perguntou onde é que eu ia dormir. Ele disse: Olha, daqui para frente agora eu vou achar algum lugarzinho aí, alguma cidade pequena aí que tenha, e vou achar um lugar para pernoite. E ele disse: Olha, se tu não te importar, eu tenho lugar lá em casa. Poxa, Eu moro sozinho, né? Não tenho cama, mas eu tenho um colchão, roupa de cama, tá? fez uma amizade com o policial. Então, no final do dia, eu estava hospedado na casa dele. A gente conversou bastante, jantamos. No outro dia, me despedi dele. Fez um E amigo na já fiz Argentina. um amigo ali, né? E aí eu fui indo, então. Fui indo até La Carolina. E foi uma grata surpresa, porque La Carolina tinha feito um trajeto lá, em volta, e acabei não conseguindo fazer, em função que tinha dado algumas chuvas, alguns desmoronamentos, e eu tive que mudar meu trajeto. E de lá, Carolina, eu acabei cruzando uma serra que também é chamada dos Caracoles. Não é os Caracoles lá de quem vai ao Santiago do Chile. É um outro Caracoles que eles têm aqui. Então, de lá, Carolina, Nogoli, que é uma cidadezinha, tem uma serra lindíssima. Vai a Que 2.800 não metros de estava nos altura. planos passar. Não estava nos planos. E, Aí, como eu sozinho, eu ia dormir em La Carolina, mas daí, por ser brasileiro, os preços eram o dobro dos preços para a Argentina. Aí eu disse, turista sim, trouxa não. Então eu resolvi seguir viagem. Pensei, vou a Vila Dolores. Aí então eu subi, busquei no Google, né? Essa serra aqui, foi subir uma serra que eu não conhecia, de uma alta montanha, né? Cruzei ela, deve dar uns 50 quilômetros. Cruzei só para um casal de argentinos. E acabei dormindo em Vila Dolores. que valeu a pena. Valeu a pena. Essa eu recomendo. Bom, tu chegou a fazer reserva em hotéis durante a viagem? Não. Nunca Chegava na faço. cidade, nunca faz. Nunca. Chega na cidade e procura um hotel, uma Isso aí. pousada, algum lugar assim. Chega no posto de gasolina, dá uma olhadinha no Booking, Airbnb. Tem gente que não viaja sem reserva. Eu não viajo com reserva. Por que não? Porque se tu tá de férias, tu tá viajando, uma coisa que eu não quero ter é muito comprometimento, certo? Compromisso demais. E tu engessando a tua viagem em hotéis, tu vai necessariamente ter que chegar em tal lugar. Sim. Então é comum a gente ver gente que, tive que viajar até as 10 horas da noite que eu tinha que chegar em tal local. Porque tinha reserva pronta. Eu não tenho essa preocupação. Bom, e quando tu ficou, por exemplo, na casa desse policial, que vocês conheceram, se tornaram amigos, se tu tivesse uma reserva, não poderia ficar, né? Não poderia Diz, ficar. obrigado. Assim, não, tu Exato. conviveu com o argentino, tu viu como é que é a vida deles, né? Como é que é o dia a dia. Claro, se você vai para um lugar tipo São Pedro do Atacama,
todo mundo vai, né? A gente chamou de São Paulo do Atacama, que tá cheio de paulista lá, né? Em datas carnaval, datas mais famosas, assim, aí sim, sabe que lá tu tem que ter reserva. Mas para viajar dentro da Argentina e do Uruguai, dificilmente se faz reserva. Já me aconteceu em Salta, por exemplo, uma viagem anterior que eu fiz com um amigo meu aqui de Teutônia. A gente foi, nós chegamos lá na época da região da época da Páscoa, não sei se foi antes da Páscoa, depois da Páscoa. E aí sim, aí não achava hotel, lugar nenhum. Daí eu me dirigi, como já conhecia Salto, várias vezes tinha estado lá, eu me dirigi a um posto de gasolina do Automóvel Clube argentino, onde tem um escritório do Automóvel Clube. E essa é uma dica boa até. E lá nesse escritório do Automóvel Clube, eles têm uma relação de todos os hotéis e pousadas de Salto. Então eu fui lá, expliquei pro senhor que estava lá, que a gente não estava conseguindo dizer, não, vou achar alguma coisa para ti. Ele ficou 1h30, liga para um, liga para outro, até que ele disse, ó, vocês precisam dormir. Sim, achei um lugar para vocês dormir. É o que tem. Sim. Show. Dormi 3 noites de roupa. Não dava pra Não dava. tirar. Mas é o que tinha. Entendeu? Não ficou no relento. Então tu tem que estar predisposto a esse tipo de situação, tu entendeu? Sim, é verdade. Tudo certo. Hoje eu já aprendi. Eu aprendi com um amigo meu aí, que até é falecido, o Fernando. Ele, quando ele viaja, em vez de ser um saco de dormir, ele tem um lençol de dormir. É como se fosse um saco de dormir, só que é só um lençol. Então dá um pacotinho pequenininho Aham, e leva juntos. Se tu pegar um hotelzinho que é um pulgueira, né? aham. Tu tem o teu saco de dormir que é só um lençol. Então, lá em Salto eu teria usado com certeza. Sim. Então, hoje eu já tenho meu saquinho de dormir que é para essas situações E aí. compra isso ou tu mandou fazer? Não, comprei na Decathlon em Comprou. Porto Alegre. Comprou. Tem para vender também. Isso aí. Agora tu leva barraca? Não. Não, né, Não, Ness? Não leva. não. Nunca ficou em barraca assim, Não. acampado. Sempre eu procuro um hotel. Hotel, posada, Para poder tomar um banho, ter Isso, internet, isso esse aí. tipo de situação. isso aí. Bom, tô curioso. Depois de lá Carolinas, foi para onde daí? Então eu fui a Vila Dolores, daí eu subi para conhecer os túneis de Taninga. Taninga é acima de Córdoba. São famosos os túneis de Taninga. Na verdade, eles são mais famosos do que. É bonito, que é uma serra, né? Sim. São 4 túneis. Então eu fui até Taninga, fiz um trecho de rípio, né? De estrada de chão, acho que uns 100 e poucos quilômetros de chão, sozinho. É bonito porque você sai da região ali onde é que eu tava, é toda uma região plana, com espinho, caatinga, Uhum. sabe? Uma região meio árida, assim, né? E boa para furar pneu. E, e aí depois você vai subindo a serra até chegar nos túneis, fiz os túneis. Aí tive o prazer de ver um condor voando, né? Tava lá, cheguei Uma no... ave típica, né? Isso, Da almocei. região, enorme, né? Isso. Um pássaro enorme. Almocei por lá, e aí eu de lá, depois dos túneis de Taninga, o meu destino era a Vila Carlos Paz, depois de Córdoba. Então eu subi, fui a Mina Claveiro, e aí eu subi a Altas Cumbres, que é a região de serra ali de Córdoba. Subi, peguei já um pouco de chuvisqueiro, né? E eu fui parar em Vila Carlos Paz. Em Carlos Paz, que é uma região turística, uma Gramado da vida, digamos assim, eu acabei ficando na casa de um menino que ele é amigo de um motociclista que eu tinha hospedado em janeiro aqui na minha casa. O menino saiu da Argentina com o sonho de fazer uma volta pela América do Sul com a motinha Zanella dele, uma motinha chinesa de 125 cilindradas. E aí eu conheci ele no Facebook, ofereci estadia para ele. Então, o Matias. Então, o Matias veio, passou em Teutônia, ficou 2 dias comigo em Teutônia. E aí ele falou do sonho dele, coisa e tal, não tinha muito recurso. E eu auxiliei ele para achar a melhor rota para ele. Então ele saiu de Teutônia, ele foi a Garopaba, ficou 4 dias na casa de um amigo meu também, sem custo, 0,800. Quando ele estava saindo de Garopaba, a gente entregou para ele 2.000 e poucos reais, que eu fiz uma vaquinha para ajudar na viagem dele. De lá ele foi a São Paulo, de lá ele foi a Curitiba, ficou em outros amigos meus. De Curitiba a São Paulo, de São Paulo Brasília, ou seja, de Teutônia a Manaus, ele ficou 100% do tempo em amigos meus ou amigos de amigos meus. Então, ele tá na Colômbia nesse momento. E quando ele ficou sabendo que eu estava passando pela região dele, que ele é de Jesus Maria, que é acima de Córdoba, próximo a Carlos Paz,
Ele disse, não, tu vai passar em Carlos Paz? Sim. Me deu um contato de um amigo dele. Então, me hospedei na casa desse amigo dele, é ele, o menino e a mãe. E a mãe é uma professora aposentada, perdeu o emprego, quis ir à Argentina. Eles, de uma casa de 2 quartos, eles fizeram uma casa de 3 quartos. Um quarto eles botaram 3 camas, que é para hospedar motociclista ou viajante de bicicleta. Então, passei uma noite lá com eles. Ou seja, que é bom também, porque daí tu vive a rotina Sim. de quem é nativo, né? Conversa com eles sobre a economia, sobre Como é que tá o o país? país. Então, foi bem bacana. Bom, quantos dias foi o total dessa tua viagem com a XL? Foi 18 dias, 5.517 quilômetros. Aí tu foi até, tu não chegou a atravessar a cordilheira, né? Nessa. Não, dali depois, então, eu tinha feito o meu segundo objetivo, que era La Carolina, né? Ah, Então, eu estava subindo em direção a Cafayate. Cafayate, que é região vinícola, abaixo de Salta. É a região vinícola, uma das regiões vinícolas mais altas do mundo. Vinhos de qualidade. Por que Cafayate? Porque Cafayate a gente já tinha passado N vezes, e lá em Cafayate tem um bar, restaurante numa esquina, de um motociclista que é amigo meu, que é o Baco. Eu vou lá, eu vou até Cafayate tomar uma cerveja no bar do Baco. Depois que eu tomar essa cerveja, eu posso voltar até Teutônia. Então, fui pro norte da Argentina, até Cafayate. para tomar uma cerveja. Tomei minha cervejinha, passei um dia por lá e de lá eu comecei a retrair e voltei a Teutônia. Então, o giro foi mais ou menos esse. Bom, pegou chuva na saída, depois pegou chuva lá em cima. Foram só esses Eu dois. peguei chuva na saída forte, né? Bem forte, até cruzar o Uruguai. Depois, num trecho aqui na Argentina, peguei uns dias. Essa cruzada de Córdoba também. E depois, basicamente, na minha volta. De quando eu vim por Posadas, na Argentina, né? De Posadas eu saí de novo abaixo de muita chuva. Até chegar na entrada do Brasil, em Porto Xavier. Aí depois melhorou o tempo. Depois melhorou o tempo. Bom, teria muitas dúvidas para tirar também sobre essa viagem de moto, mas tem uma outra viagem que me chama a atenção, que é que tu fez de Fusca, tu e um amigo, né? Vocês foram para Transamazônica, que já tinha feito Jeep, né? O alemão, o gringo e o Fusca 76. Isso aí. Isso aí. O gringo O de... gringo é o Sérgio Barilli, de Imigrante. Professor Sérgio Barilli, aposentado. É uma figura icônica aí do mundo do motociclismo da região. Somos amigos Desde 89 a gente anda junto de moto, em função das trilhas, né? Campeonato de moto. Depois a gente começou a andar junto de Jeep, nos campeonatos de Jeep estadual. Ele era navegador, eu também, a gente se conheceu. E nós tínhamos feito a viagem da Transamazônica em Jeep em 2000. E em 2019, então, antes da pandemia, em agosto, né? Ele queria fazer uma viagem, eu também queria fazer uma viagem. Nós, a princípio, vamos fazer a Transamazônica, vamos de moto? Vamos de moto. Aí, uns dias antes, ele me ligou e disse, eu tenho uma outra ideia. Moto com a Tiger, dito Nós aí. ia com as motos grandes daí. Diz ele, eu tenho uma outra ideia. E se nós fosse de Fusca? Como assim? Não, pegar meu Fusquinha tá bom, vamos de Fusca. Eu digo, vamos de Fusca, então. Fácil assim. Não tem... É que é fácil. As pessoas acham que é difícil, mas não é. Ah, vamos de moto? Não, vamos de Fuca. Vamos de Fusca. Como é que tá teu Fuca? Olha, até estrela, Tranquilo. garanto. Depois a gente vai ver. Então ele tem um mecânico fiel dele ali, imigrante, que é o Fime, baita mecânico, gente boa. Fime deu uma revisada. Não, pode ir. É óbvio, né? Levamos algumas peças sobressalentes. Sim. Uma coisinha de distribuidor. O Fuca dele já tem ignição eletrônica, pelo menos. Né? Sim. Uma caixinha de ignição. Uma chave de fenda, 2 metros de arame e um alicate. Mais ou menos isso. E claro, o Sérgio, ele tem uma ideia assim, ele leva uma coisa quando ele viaja de Fusca que ninguém leva no mundo, só ele leva. Um para-brisa auxiliar. Sério, vocês saíram de lá já. Teutônia, né? Ele de imigrante, tu Teutônia. Levaram um para-brisa auxiliar do Fuca. Sim, porque uma vez ele estava viajando, não sei para onde, ele quebrou, daí em lugar nenhum no mundo vai se conseguir um para-brisa. Ele socou um para-brisa na cachorreira do Fusquinha lá e levamos aquele negócio lá, fizemos 9.600 quilômetros desse Fusca. Com aquele para-brisa lá. Né? Brisou do para-brisa, não? Não, claro que não, né? Mas para ele era uma segurança, entendeu? Eu disse, então, e eu não vou brigar contigo, né? Na saída, eu levo o que tu quiser. Nós tava ali passando, chegando na região de Erechim, ali pra cima, daí Fusquinha redondinho, e eu tava de caroneira, né? Sentado ali, eu ajeitando minha caixinha de som no porta-luva ali,
E daí ele disse assim, não, acho que a viagem vai dar tudo certo, o Fusquinha tá redondinho, acho que ele não vai incomodar. E nisso eu fui mexendo, guardar uma coisa no porta-luva e o Fusca Morreu. morreu. Eu disse, pô, cara, o que que houve? Mas não, ele tinha botado uma chave geral, No porta-luvas. só que em vez de desligar puxando, Aham. não, ela desligava empurrando. Eu fui botar umas coisas no porta-luva, empurrei a chavezinha geral pra dentro. Mas foi só isso. Mas ele já sabia que tinha chave geral ali, não? Sim, mas até nós se ligar o que estava Ah, tem. O acontecendo, que né? que houve e tal. É, Mas aí trocaram o óleo no caminho, né? 9.000 quilômetros não dá para. trocamos óleo no caminho, sim. Trocamos óleo no caminho, uma solda de cano de descarga, regulagem de freio, basicamente isso. E fizeram Transamazônica, 9.600 quilômetros. Levaram barraca dessa vez, não? Também não. Não. Mas ficaram onde? Porque não tem hotel. Tem, Tem hotel em toda a tem, Transamazônica? tem. Lá em cima tem hotéis de Transamazônica, né? Não sei. Não é um Sheraton, É. obviamente, né? É. Escreve Mas, para nós aí. O que que é a hotel da a gente Transamazônica? consegue deitar assim no horizontal, né? Tem um outro lugar que o pessoal não tem cama, tem só rede, né? Tem vários hotéis que são com rede. É mesmo. Tem vários hotéis que você chega lá, eles têm o quarto e os ganchos. Tu tem a tua rede. Tem que levar a rede junto. Então tu estica a tua rede, mas 100% do tempo, hotelzinho. Sempre se acha um lugar. Numa cruzada em Xambioá, cruzando, não sei qual dos rios que a gente cruzou lá em cima, tinha que esperar a balsa. A gente fazia o seguinte, como nós mais ou menos já sabíamos o preço dos hotéis, um dia um pagava, outro dia outro pagava, sempre naquela faixa, 100 pila, 120 pila, né? E aí um dia ele foi pagar, então, no de manhã, daí ele puxou o cartãozinho do banco dele e disse pro dono do hotel, a gente já tinha conversado com o pessoal de noite, né? Não, vê se ainda tem dinheiro aí, porque ele tinha naquele cartão, ele tinha um saldo Sem menor. menor. Então, se não tivesse, ele ia usar outro cartão. Mas quando ele disse isso, o proprietário do hotel disse, pegou o cartão e disse, não, não, toma aqui o cartão. Não te preocupa, se vocês estão apertados de dinheiro, não precisa pagar. Quando vocês voltarem para o Rio Grande do Sul, depois vocês me fazem um depósito bancário. Puxa vida. Então, o pessoal se sensibiliza, sabe? Sim. Isso sim. é o bacana de novo. Por que viajar de Fusca, né? Ou por que viajar com a vovozinha? Porque são viagens diferentes. Para nós aqui, Fusca é isso, né? Tem muito? Tem Todo mundo muito. tem. De Brasília, a gente foi a Brasília. Brasília a gente subiu o Tocantins todo. Então, no Pará, daí a gente derivou até lá no outro canto da Bom, Transamazônica. até chegar em Brasília, foram quantos dias, assim, o total que vocês fizeram? Brasília, nós saímos de Teutônia, fomos ao Paraná. Do Paraná, nós fomos a São Paulo. São Paulo, 3 dias nós estávamos em Brasília. 3 dias em Brasília. É. Mas rodava o dia todo. Não tinha que parar o Fuca, porque o Fuca esquenta, né? Com medo de pegar fogo lá, não tinha? Não dava com o capô aberto para Não. ventilar? Nosso Fusca não, dos outros sim. Porque a gente vê os Fuca, quem viaja mais, faz uns buracos, assim, uns furos atrás do Não, Fuca não para precisa. sair. Não Não precisa? precisa. O dia que nós mais rodamos foi. Não, eu ia ficar meio espiado. Eu ia dirigir, tu tava dirigindo, eu ia o tempo todo com o extintor de incêndio no colo. Não, Se não, der não. problema, deixa Tudo comigo. tranquilo. O máximo do Fuca a gente fez 870 quilômetros no dia. É muito, hein? Tranquilinho. No mesmo É? lance da XL. Oitentinha, vai dar 10, 12, 13, 14 horas que seja, mas tu sabe que tu vai fazer aquela quilometragem. Aonde começa a ficar ruim mesmo a Transamazônica? Onde ela começa a Transamazônica? Na verdade, a Transamazônica começa lá em cima na Bahia, né? Mas o trecho Na que Bahia começa. sim, ela começa de ponta a ponta, né? Mas a gente cruzou ali no Pará, então, e já tem uma boa, tem 1.000 e tantos quilômetros asfaltado. Asfalto bom. Asfalto bom. Bom. Que em 2000, quando a gente fez de Jeep, não era asfalto, era chão. Então hoje tem um trajeto, acho que de uns. Não sei se chega a ter 2.000 hoje, que é chão batido. 2.000 quilômetros. Mas a parte, digamos assim, oeste, né? Uhum. Lá de Humaitá. Aquela parte, aquele último trajeto, quando sai de. Fugiu o nome agora. Depois de novo repartimento em diante. Aí sim. Aí lá você vê a estrada e mato
em volta. De E Tupará. índio? Não tem muito índio? Não, Tem as tribos, mas hoje é uma coisa civilizada, né? não tinha um pedágio? Eu ouvi falar de uns atrás, tem lugares de Anos pagar atrás, pedágio. quando nós passamos, tinha. Essa vez a gente não viu nada. Passamos tranquilo. Mas de Jeep vocês chegaram a pagar pedágio Sim, para poder. passamos lá. O índio atravessa uma corda, né? Eles atacavam o pessoal lá, né? Né, em 2019, não. Não, não. Então, aquela região lá, mais do lado de lá, perto do lado de Humaitá, ainda tem muito garimpo, né? A gente, numa dessas momentos, a gente passou num lugarzinho, tinha algumas casas, assim, tinha 2, 3 aviões. A gente olhou para os aviões, cruzamos reto, andamos uns 400 metros. O Sérgio olhou para mim, eu olhei para ele, vamos. Voltou, fomos lá conversar com o pessoal dali, da localidade. Eram garimpeiros, né? Então ali era um posto de abastecimento de garimpo. Os aviãozinhos pelados por dentro para carregar coisa, mantimento, combustível, né? E aí já sentamos, tomamos cerveja, garimpeiro queria que a gente ficasse lá Não dois é, dias. não é inseguro, não veio o pessoal armado. De Fusca, não. Essa é a diferença. Você sai ali de Brasília para cima, tu é um alienígena. É como se chegasse aqui em Lajeado um Ford 29. É uma coisa que não tem. Ele não tem. Não tem. Então, quando chega um Fusca, dois indivíduos dentro, meio barba mal feita, sujo, né? Bermuda. Bermuda, chinelo, pó, vida Sim. aberta, pegar pó. Nós éramos Só mais um. João Ninguém, né? Que é diferente você chegar lá com uma Toyota, com uma Ranger, bacana. Uma Tiger 900. Então, Imagina chegar duas motos grandes paradas lá, chama muita atenção. chama muita atenção. É isso? Isso aí. Então a gente, além de estar com um veículo, uma viatura meio icônica, a gente tá normalzinho, não chama atenção. E todo mundo vem ajudar, todo mundo quer saber a história do Fusca, como é que nós somos. E é bem recebido. Bem recebido. Sabe que eu sou o cara da expedição. Ô, equipe aí, ó. O que vocês acham nós pegar um Fuca e fazer a Transamazônica? Patrocinada, é claro, né? Tu não tem interesse nas empresas aí? Podemos Tem que fazer. falar com o seu ouvinte. Ó, já passou. Seu ouvinte é o cara. Agora, tem uma história interessante, Alexandre, que contou que vocês chegaram, levaram dinheiro, né? Grande parte em espécie. Sim. Levaram. E aí vocês tinham um porta-luva, chegaram no hotel, descia para comer alguma coisa, tomar cerveja, e ninguém nem desconfiava que tinha dinheiro dentro do carro, não. É mais ou menos por aí. Como a gente não sabia o que ia encontrar lá, vamos levar em espécie para não ter problema. Não sei se vai passar cartão, se não vai ter, né? Sim. Então vai ter banco, não vai ter banco. Então a gente tinha uma boa quantidade de dinheiro em espécie. E aí tu fica com onde? Com bermuda. Põe no porta-luva. Então a gente já não era muito chamativo o negócio. Sim. Né? Mas nós dormimos numa cidade chamada Jacareacanga. Jacareacanga é pela população da cidade. É garimpo, tá? Garimpo. Pela população da cidade. E o número de homicídios, uma das cidades, maior índice de homicídio do Brasil. Então, um hotel. Aí chegamos no hotel, né? Aquele hotel, né? Chegamos assim, aí sim nós éramos alienígenas, todo mundo olhando, né? Mas nós, quietinho ali, tá? Saímos, né? E aí eu não conseguia fechar o Fusca. Aí o pessoal mesmo disse assim, não, Gaúcho, não te preocupa. Ninguém vai mexer. Ninguém vai mexer. Aqui ninguém mexe. Então lá a lei deles funciona. O que não é teu, não mete a mão. Se tu meter a mão, o cara acorda boiando no rio. E o porta-luva cheio de dinheiro. E o porta-luva com o dinheirinho lá e nós, tudo tranquilo. Então, isso lá é diferente. Lá eles... Não foi nesse hotel. Eu lembro da TV Univato, você me deu entrevista, e que encontrou alguém ligado a Lajado ou lajadense, não teve? Não, isso foi antes, foi novo repartimento. Nós estamos tomando um café da manhã no hotel, eu e eles, levantamos cedo. E aí descem duas pessoas, dois homens, né? E eu, bom dia, tradicional, né? Cumprimentar, né? E aí o cara se servindo, ele me olhava assim, e eu olhava pra ele, né? Parecia que se tinham visto. Tinha se visto, né? Daí até que ele veio e disse, parece que eu lhe conheço, né? Eu disse, olha, tu até pode me conhecer, né? Eu tô do outro lado do Brasil. Se tu estiver no Rio Grande do Sul, né? Pode me conhecer, sou gaúcho. O senhor é o Alexandre Guerra de Teutônio? Sim, eu sou, mas tu quem é, cara? Diz ele, não, eu sou um sargento do quartel de Bento Gonçalves, que ele tinha dado baixa do exército e tinha ido para PRF. E ele e o colega dele estavam fazendo um deslocamento na Transamazônica pela Polícia Rodoviária Federal.
A Transamazônica é federal. É federal. uma BR. Então ele se lembrou de mim. E hoje ele tá aqui depois de Soledade, Sarandi. Hoje ele tá aqui. Mas E aí a gente se cruzou lá no meio da Amazônia. no meio do nada. No meio do nada. Em Santarém também. Nós estávamos em Santarém. Aí nós ia trocar o óleo do Fusca, né? Daí o Sérgio dizendo assim, não, porque aqui em Santarém eu tenho amigo meu lá de imigrante, pai, tem um caminhão guincho aqui, nós tínhamos que ligar pra ele, tá? Tamo em casa. Eu disse, tá, vamos achar o cara o que aqui. eu faria, não te Mas tu preocupe, tem o tamo em telefone casa. dele? Não, não tenho, né? Não, mas é o fulano, tá? Tá, certo, tá, vamos achar o cara, tá bom. Aí chegou na oficina, fomos trocar o óleo do Fusca, né? Subi o óleo do Fusca, tá? Daí o Sérgio perguntou, escuta, eu tenho um amigo meu aí, assim, tem um guincho, vocês não conhecem? Sim, ele tá vindo aqui daqui a pouco. Aí tu, não pode ser. Sim. Deu meio, o cara me apareceu lá. Então não dá, cara, não dá pra se esconder, que eles acham a gente. Eles acham. Agora, qual que é a parte mais difícil que vocês passaram lá? Teve algum momento mais com medo, uma sensação de insegurança ou não? Bom, vamos pelo princípio. Até para quem está nos assistindo, cara, eu penso em fazer a Transamazônica. Pode fazer. É seguro? Pode fazer. O nosso amigo aqui, o Luiz Plein. Tá saindo. O Luiz Plein foi para Alasca de moto. Sim, tá aqui. Tá saindo, deixa eu ver aqui. Sozinho? Não. Final de semana eu tô indo com a minha BMW para Manaus. Me mandou hoje de manhã. Ele tá indo, o Plein. Sozinho. Ele viaja sempre sozinho, né? O Plein, geralmente sozinho. Sim. É que ele é muito chato, ninguém aguenta ele. Vai estar gravado isso aí. Sim, mas é verdade. Gente boa. Não, a gente, tanto em 2000 como em 2019, a gente fez o que era certo para fazer a Transamazônica ponta a ponta, tem que ir na época da seca, né? Porque senão tu leva... O pessoal vai fazer 300 quilômetros, leva 6 dias, 5 dias na época de chuva. Porque é muito atoleiro, né? Muito atoleiro. Então a gente foi na Tem época uma da seca. empresa de ônibus hoje que faz a Transamazônica ainda. De tão difícil que é. Sim. Mas aqui do Sul ainda, a gente passou por eles. Eu ia dizer o Rio Prato, mas eu vou te mentir. Não, tem uma empresa aqui. Tem uma empresa do Sul aqui que tem linha lá em cima. Lá tem muito gaúcho, né? Lá é normal ter linha de ônibus de lá pro Rio Grande do Sul. É mesmo? Sim. Então, assim, a gente, a nível de estrada, não tinha, assim, grande estrada. A gente sabia que ia pegar muito pó, mas sem grandes preocupações, né? E distante as cidades, Alexandre? Tu abastece até a próxima cidade. Nós temos que andar 5 horas para... 200, 300 quilômetros, sim. É assim mesmo. Não é que nem... É uma mesma condição que a gente conta na Argentina e no Uruguai. As cidades são longe. E se der um problema, uma pane, quebrou alguma coisa do Fusca, precisa de manutenção. É complicado? Não? É anjo da guarda, né? Sempre vai passar alguém que vai te rebocar, sempre. Isso é o que eu digo. Sempre existe um anjo da guarda. Não interessa tu andar a pé, de bicicleta, de Fusca, de que tu andar. Sempre alguém vai te ajudar. O que é mais difícil numa viagem? O que é mais que talvez tire o teu sono? Já tirou que quando tu tá planejando uma viagem, diz, tem que ter um cuidado especial com isso. O que é? É o outro? O mais difícil tá dentro desse livro aqui, ó. Esse aí do livro do Almir Klink. Do Almir Klink. 100 Dias Entre Céu e Mar, é um livro fantástico. Em algum momento ele diz que o maior medo é o de não começar. Aqui dentro ele diz isso. Então, o maior medo de uma viagem... Pode ir aí, depois do Samuel, não se preocupe. O maior medo é de não começar. É isso. Tem gente que... O resto vai se adaptando. As pessoas sonham, muitas vezes só ficam sonhando. E outras... Coloca em prática. Claro, eu aprendi isso da pior maneira, né? Eu aprendi viajando, imagina. Em 93 eu fui para a Itália para passar 2 semanas, não falava nem inglês, nem italiano, nada, né? Então, caí no mundo, eu fui aprendendo tudo na dificuldade. Mas em todas as dificuldades, apareceu um anjo da guarda que me mostrou isso, mostrou aquilo. E quando eu vim da Itália, que eu caí na América do Sul também, sem conhecer nada, eu aprendi sempre na dificuldade. E então hoje eu tenho a certeza que sempre alguma coisa que vai acontecer contigo, sempre alguém vai vir te ajudar. Então não tem esse estresse. Tu tem que estar preparado pro pior, sim, mas o pior vai acontecer
e alguém vai te ajudar. Eu lembro que a viagem de moto com a XL, a gente foi tomar um café, né? Isso. E aí tu foi me dando várias dicas de viagem, disse que tu tem que estar preparado, tem que ter o plano A e o plano B, Isso. né? Não é uma aventura, né? Ah, eu vou pegar minha moto e vou embora. Não, é organizado. Mas Sim. se tu ficar com medo, tu nem É. sai de casa, né? Vamos pegar o caso da XL, então. Eu até comentei aí essa semana. Carreguei meu galão de 5 litros de combustível na XL, sabendo que ia ter trechos na Argentina que são longos e só tem um posto de gasolina no meio. Se não tiver gasolina, como é que eu faço? Tem que ter meu galão. Então botei o galão, num bornalzinho, bornal militar, eu botei minhas capas de chuva, certo? Minha malinha de 40 litros, malinha aquela estanque para Molhar as não coisas de molhar dentro. minhas roupas básicas. E num outro bornal eu tinha 2 câmeras, uma espátula e um compressor para furar pneu. Então botei aquilo em cima da moto, ok. Mas eu olhei pra moto e não tava legal. Eu olhava e a moto olhava pra mim, nossa, se olhar, esteticamente bobagem, mas eu Sim. olhava e não gostava. Então eu desamarrei tudo. O bornal que tinha as câmeras, a espátula e o compressor, eu deixei em casa. Tá, mas se tu furar pneu, se eu furar pneu, alguém vai me ajudar. Deixou em casa. Deixei em casa. Então o primeiro pneu que eu furei foi ali em Rosário do Sul, a 2 quilômetros do Borracheiro. Pertinho, sem problema. Parei ali no posto de gasolina. Ah, borracharia, não, aqui na frente, Auto Center. Pá, 40 minutos eu tava rodando. E o segundo pneu que eu furei foi na região do Chaco. Eu tinha saído de Salto, eu vim até Corrientes, né? Que ali são 800 quilômetros de reta, Caatinga, nada, né? Eu tava entrando na cidade de Corrientes, em cima da ponte, de Corrientes e Resistência, saí de Resistência, cruza a ponte e saí correndo. Em cima da ponte tava com o pneu furado. Caí na cidade, parei, olhei, Borracharia. motopeça, comprei uma câmera, borracheira do lado. Então, mas se tivesse furado o pneu em algum lugar, eu não tinha levado nada, nem um spray, aqueles spray, tal da vacina, que é pra... Nada. Por quê? Porque eu sabia que se alguma coisa acontecesse, eu ia estar à mercê de alguém me ajudar. Mas alguém ia me ajudar. No caminho, lá em Vila Carlos Paz, que eu fiquei na casa desse rapaz que me indicaram, de manhã minha moto custou a pegar, não pegava, não pegava, não pegava. Até que ela pegou, mas engasgava. Estranha, vinha redondo o dia todo. Aí ele me aconselhou, então, vamos passar no meu mecânico para ele dar uma olhada. Ele ligou lá, o pessoal me esperou lá. Sim. Descobriu uma fuga de corrente do cabo de vela pro chassi. Trocou o cabo de vela, trocamos óleo, trocamos tudo, trocamos fio de gasolina. Deu uma geralzinha, já tinha feito 2.800 quilômetros. Saí de lá perfeito. No final do dia, eu vinha rodando, oitentinha, numa região, também uma reta, assim, meio do nada, né? E daqui a pouco a moto começa a falhar. E falha, e falha, e falha. Eu pensei, vou ficar empenhado. E eu consegui levá-la mais uns 8, 9 quilômetros, até que tinha um vilarejo e um posto policial. O guarda me atacou, a moto apagou e não teve jeito. Primeira pergunta que eu fiz pro guarda: o posto de vocês fecha às 10 da noite, como tem vários postos na Argentina que fecham às 10 da noite, né, da polícia? Ou é 24 horas? Não, é 24 horas. Já tem lugar para dormir. Uhum. Jogo minha mochila no chão, põe minha jaqueta ali, no outro dia, que será 6 horas da tarde. Daí, de novo, ele viu minha jaqueta, Malvinção Argentina, veio conversar comigo. Eu tirei minha jaqueta, eu tinha uma camiseta de uma unidade do exército daqui. Aí ele perguntou: o senhor é militar? Eu respondi para ele: eu sou um turista brasileiro na Argentina. Deixei ele no ar. Não, o senhor não se preocupe, nós vamos lhe ajudar. 20 minutos depois, minha motinha estava carregada em cima de um reboque, de um senhor que passou com o reboque vazio. 7h30 da noite eu estava dentro de uma oficina Mecânica. mecânica. E qual que era o problema dessa vez? Filtro de combustível novo entupiu. Puxa vida. Só foi trocar o filtro. Mas daí é aquela confusão, né? Fica na oficina até 9 da Sim, noite, até tá? achar isso. Aí o cara já me arranjou um hotel, daí já tinha que trocar uns dólares, já pegou meus dólares, veio com uma pacoteira de dinheiro no outro dia, assim, não sabia nem onde levar. Sim. E mais... Porque o dinheiro tá muito desvalorizado. Então a preocupação, não sei qual é a preocupação. Que as Tem pessoas resolver. têm esse paradigma de não ir porque acham que vai acontecer, não vou porque eu não sei falar a língua, eu não vou porque eu não conheço. Eu ouvi dizer que a polícia é corrupta, me disseram que não E sei aí o eu vou quê. ficando em casa no sofá.
Exatamente. Agora, antes de encerrar, tem muita pergunta, vai ter que voltar outro dia aí, mas o que mudou no Alexandre? O Alexandre que viaja, o Alexandre, cada viagem que vai e volta, o que muda no Alexandre? O que muda é a minha capacidade de resolver problemas. Cada dia a gente fica melhor nisso. Cada viagem é um aprendizado. Cada rateada que tu dá, cada erro que tu faz, cada coisa que tu tem que superar, tu vai te aprimorando e tu vai crescendo com isso e tu vai Vai melhorando, vai melhorando, vai aprendendo aprendendo. e vontade de fazer outra. Conhece muita gente, mais contato. Eu tenho a mania de pegar o contato de todo mundo. Então, tenho a mania também de uns tempos para cá, a Lolo sabe disso, né? Eu tô dentro de um grupo de Facebook que é o Moto Viajeros Argentina. Os motociclistas na Argentina não é que nem os brasileiros. Brasileiro, a galera da Harley, das BMW, né? O pessoal não se mistura muito, né? Lá é tudo uma panela só. Lá tem moto, tem moto. Então, nesse grupo do Facebook deles, eles colocam lá, estou indo a, por exemplo, São Paulo, alguma dica de estadia, eles vão trocando informação, certo? Então, e aí dentro desse grupo, seguidamente eu vejo alguém deles que vem pro Brasil. Eu quero ir a Florianópolis, por onde é que eu vou? O que eu faço? Para aqui em casa. Eu primeiro fico lendo os comentários, 1 milhão de dicas, né? E eu sinto um pouco como é que a coisa flui. Se eu olho, já tem foto do cidadão ali, tu já tem alguma informação. Se eu vejo que é um cara que eu acho que talvez valha a pena, aí eu puxo ele no privado e convido ele, olha, quiser passar aqui em casa, tem quarto, né? A gente come uma carne, toma uma cerveja, te ajuda a fazer um roteiro que daqui a pouco tu não vai achar nos lugares. Então, eu me acostumei a abrir a casa para receber pessoas. Que legal. E tem aprendido muito, imagina. Direto. Bom, Alexandre, obrigado, viu, pela participação aqui no podcast. Nós vamos ter que te trazer outras vezes para outras viagens, né? E a próxima, qual que é? Já está programado ou ainda não? Vai ver de repente amanhã. Eu tenho o costume de ficar quieto. É mesmo? A gente não conta porque... Só na volta? Cria expectativa, daí já vem os chatos de plantão botar defeito, que não vai dar, porque a moto não é essa, devia não sei o quê, então fico quietinho. E aí, a hora que o pessoal vê, tá viajando. Isso aí. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Grande abraço. Esse é Alexandre Guerra. Esse programa você pode compartilhar, dar o joinha, compartilhe, né? E vamos mostrar fotos. Nós temos fotos aqui também do Alexandre, tanto de Fuca, né? Foi de Fusca, de carro. Dá para dizer que Fuca é um carro, não? Teoricamente é, né? Tecnicamente não sei, mas teoricamente é. Vamos botar a foto aqui do Fuca, na Transamazônica, 9.600 quilômetros de Fusca. E temos foto aqui também da moto. Da moto foi 5.517. 5.517 quilômetros com a moto XL 250. Mas já viajou de Tiger, viajou de vários, de Jeep, mas essas duas que a gente deu prioridade porque são diferentes. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Bom, esse programa volta na semana que vem, onde nós vamos gravar mais um, né, que viajou, que conte uma história interessante aqui no Eu Podcast de hoje.